Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente fala sobre Helena do Machado de Assis e é uma resenha então de continuação daquele nosso projetinho sobre a representação das figuras femininas na literatura brasileira no período do romantismo, certo? Então, eu quero falar para vocês também uma outra coisa, gente, ó. Essa foi a minha primeira experiência de leitura no Kindle. Olha, esse aqui é meu Kindlezinho azulzinho, fofinho e tô aqui, não sei se vocês conseguem ver, com a capa do Helena, porque foi o primeiro livro que eu li, então 100% aqui com essa experiência tecnológica, né, gente? Eu adoro papel, gosto de pegar o livro, riscar, mas foi super legal ler esse livro, então, aqui no Kindle. Gente, foi muito interessante. E eu super recomendo, porque é muito prático, né? A gente tem sempre a mão, dá pra deixar aí na bolsa, guardadinho, dá pra levar pra cima e pra baixo. A bateria realmente dura muito, é show de bola, uma experiência bem legal. Eu aprovei e vou levar várias outras coisas por aí pra gente conversar aqui nas nossas resenhas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa narrativa que é do grande Machado de Assis. É uma narrativa da fase romântica, né? A gente sabe que o Machado de Assis, ele transitou aí entre o romantismo e o naturalismo. Helena é uma obra que tem características românticas, né? E a gente vai então conhecer a história dessa moça, dessa Helena, que vai vai abalar as estruturas de uma família que era uma família tradicional do Rio de Janeiro e de repente a Helena chega então como uma filha bastarda, né? O conselheiro morre e ele vai deixar então em testamento aí a obrigatoriedade e o reconhecimento dessa filha, a obrigatoriedade da família de recebê-la em sua casa depois de sua morte, de cuidar dela e o reconhecimento, o registro, né, dessa filha aí que ninguém sabia que existia. Tá? E Helena é uma moça muito bonita, uma moça muito carismática, muito inteligente, né? E já em fase de casamento, tá? E isso é muito importante para a história. Beleza, gente? Então, nós temos esse cenário, né? E nós temos, então, o Machado de Assis construindo essa narrativa que faz a gente pensar em várias coisas. Bom, gente, a Helena, ela vai chegar nessa família, então, aí por volta dos 16, 17 anos, né? E o núcleo familiar já é muito pequeno, então a gente vai ter o Estácio, que é o filho mais velho, né? O filho legítimo aí do conselheiro que morreu. E a tia, uma tia que vive, que é a dona Úrsula. E então a mãe, a esposa do conselheiro já morreu, o conselheiro já morreu, então essa família é muito pequena. Então a gente vai ter aí esse núcleo que vai ter assim, uns opostos. A dona Úrsula, ela não simpatiza com a Helena, né? Então, assim, ela não dá muito braço a torcer, ela não dá muito espaço pra menina, ela fica, assim, meio que limitando esse amor, essa coisa toda aí dessa família, tá? Beleza. O Estácio, ele vai imediatamente, ele vai se encantar por ela, ele vai colocá-la como irmã, vai defendê-la, né? E, enfim, ela vai fazer parte muito rápido desse amor de irmãos e eles vão construir esse núcleo, certo? Então a gente vai ter com a figura do Estácio uma coisa bastante interessante de se observar, que é assim, ó, ele tem aí a intenção de pedir a Eugênia em casamento. Só que a Eugênia, muito engraçado, gente, a Eugênia, ela é fútil. A Eugênia é aquela tipo de mulher que ninguém aguenta, que dá piti. Aí um dia eles estão caminhando no jardim, ela dá um piti, sabe? E ele tem que pedir desculpa, e ela se acalma, igual criança birrenta. Então a gente tem essa ideia de que o casamento tem que acontecer porque é muito bom, porque o pai da Eugênia é um médico conhecido, tem dinheiro, só que a Eugênia é insuportável porque ela é muito infantil, ela não tem nenhum tipo de atrativo, né? Ela é sem graça e fútil também.
Em contraponto dessa Helena que vai aparecer aí muito querida, né? Muito inteligente. Ela vai pegar o cavalo e vai sair sozinha, né? Vai se mostrar muito independente. E aí a gente vai ter então, vai acompanhar a Helena tomando o seu espaço, ganhando o seu espaço. A tia Úrsula vai ficar doente, ela vai cuidar, né? Ela vai ficar muito querida. Um amigo mais antigo do Estácio vai voltar e ela vai declarar casamento. Só que a gente vai ter um tom de mistério. É muito misterioso a chegada dela. A gente não sabe exatamente, a gente fica um pouco confuso com essa figura, né? E aí, o que acontece? Um dia, né, já bem adiantado da narrativa, o Estácio vai caçar e ele vai ver a Helena saindo de uma casa. E ele vai atrás, então, para descobrir o que acontece, né? Quem é, o que é isso e tal. E eles vão descobrir que a Helena estava envolvida com outro cara. E a gente fica nesse suspense de quem que é esse cara, né? O que tá acontecendo? Não quero dar spoiler, tá, gente? Eu tô tentando aqui organizar as ideias pra vocês, pra não contar tudo, porque pra análise eu precisaria contar, mas eu não quero contar porque vale muito a pena fazer a leitura dessa obra. E aí os spoilers não são legais, então, nesse aspecto. Bom, o que a gente tem? Essa dúvida vai trazer à tona o passado do conselheiro, vai trazer à tona todos os princípios da Helena, né, das coisas que ela acredita, porque ela vai falar de casamento, ela vai falar de abdicação, né, ela vai falar de amor, e isso tudo mexe muito com o Estácio, e ele fica se perguntando se vai valer a pena, de repente, ele casar com a Eugênia, né? Se por conveniência isso é bom ou se ele deve de repente procurar alguém que seja mais próxima do que ele espera por esposa, intelectualmente falando. Então a Helena, ela tem esse papel de meio que dar uma remexida nas estruturas da família, sabe? Então, quando o Estácio vai descobrir que ela vai todos os dias ali nessa família, né? Ele vai ficar pensando que é um amor, que ela tá mentindo, então tem todo um trelelê ali. Há mais dúvidas em relação ao caráter e em relação às ideias que ela conseguiu colocar naquela família. Então a gente tem um romance, né? Estamos falando de Machado de Assis, né, gente? Então a gente não teria, mesmo que uma obra do romantismo, a gente não teria uma coisa muito simplesinha. Então, pensando aí na nossa ideia de análise, que é trabalhar a figura feminina, a gente tem aqui, vejam, a figura principal. A personagem principal é a Helena, mas ela não é uma mulherzinha do romantismo. Ela não é uma pessoa ingênua, fútil, superficial, que não contribui socialmente. Essa figura feminina está presente, mas de uma forma menor na figura da Eugênia, tá? Então a gente tem na figura dela essa futilidade, todos aqueles princípios, todas aquelas ideias que eram pregadas pelo romantismo na construção feminina, mas o Machado traz como principal uma mulher forte. Tá? A Helena não é qualquer tipo de mulher. Ela vai ter um final aí meio complexo. A gente fica pensando que o narrador quer dar um outro final para ela, mas é romantismo, então ele não pode, né? Fica aquela coisa assim um pouco amarrada. Dá bem para você perceber ali os ideais da escola romântica. Mas a gente tem essa questão aí de ser uma mulher forte, inteligente e principalmente, que é o que mais me chamou a atenção, independente. Cara, é muito interessante como a Helena resolve as coisas, como ela faz o que ela precisa fazer, ela vai em busca e independentemente, muitas vezes, do que as outras pessoas vão pensar. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma análise final para a gente fechar essa narrativa, né? Essa narrativa não, esse projeto aí onde a gente conheceu o Úrsula, da Maria Firmina, depois a gente passou por Senhora, do José de Alencar, e hoje a gente finaliza, então, com a análise, com a leitura crítica da Helena, do Machado de Assis. Gente, a gente vai ter, então, aí um apagamento da Úrsula, da Maria Firmina, obviamente por uma questão feminina, né? A gente tá falando do século... Ai, não sou boa com século, gente, eu acho que é século XIX, né? Romantismo... Isso, século XIX.
onde as mulheres não tinham espaço, certo? Então a Maria Firmina vai ficar esquecida mesmo, não por falta de qualidade estética, mas sim por uma questão de gênero aí nesse momento. O José de Alencar ganhou um espaço, mas ele infelizmente não chega nem perto dos outros dois escritores em qualidade estética. Então Senhora ficou muito conhecida, mas porque o autor ficou conhecido naquele período, mas a gente não tem uma profundidade, né? A gente tem uma construção aí que só reitera, né? E só vai reafirmar essa condição inferior da mulher. E depois a gente vem com o grande Machado de Assis, que apesar de construir então essa narrativa dentro dos moldes românticos, e por isso talvez Helena não seja tão conhecida assim, por isso ela tenha ficado em segundo plano na obra do autor, mas a gente já tem indicativos de uma outra forma de olhar para a mulher dentro da literatura. Então, gente, eu quero dizer assim que essa leitura em sequência cronológica, essas resenhas fizeram muito bem para o meu conhecimento de história da literatura, né? E também enquanto Brasil, infelizmente, a gente tem que dizer que há sim um apagamento da mulher enquanto artista, há sim uma diminuição aí das capacidades, das características e das qualidades femininas dentro de muitas obras de muitos autores consagrados, e a gente precisa olhar para isso no século XXI com um olhar diferente. A gente precisa olhar para isso e entender o que aconteceu naquele momento, e entender que a história fez o José de Alencar escrever assim, que a história apagou a Maria Firmina e que o Machado mudou o jeito dele de escrever por alguma necessidade que em outros vídeos a gente pode falar. Então, gente, é muito importante que quando a gente faça esse tipo de leitura crítica, a gente traga essas discussões. Então, agora eu quero falar para os professores que me seguem, né, que nós, enquanto educadores, enquanto reprodutores da história da literatura em sala de aula, nós precisamos, é uma questão de responsabilidade, nós precisamos mostrar tudo isso para os nossos alunos, eles precisam ter essa consciência. A gente precisa parar de reproduzir alguns padrões, a gente precisa parar de ser conivente com alguns olhares e mostrar para os nossos alunos por que coisas tão diferentes foram escritas por pessoas tão diferentes e ganharam tessituras tão diferentes. Então, gente, essa é a minha resenha de hoje, de domingo. Estou muito feliz com esse pequeno projeto, quero fazer mais, quero que a gente pense em outras coisas também. E eu espero que vocês se tornem leitores capazes de construir esse olhar crítico. Gente, então, ó, um beijo grande, uma ótima semana e a gente se vê na próxima resenha. Olha, spoiler, hein? Com mais uma mulher na literatura brasileira. Então, até mais, pessoal!